A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Está escrito lá em João, no capítulo de número 1, no versículo de número 11, está escrito assim, ó, João, capítulo de número 1, no versículo de número 11, a palavra de Deus ela diz o seguinte, João 1,11 diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O mundo ensina que todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que para que uma pessoa seja filha de Deus, ela precisa crer no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa agora, se você crê no nome de Jesus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será feito um filho de Deus. Sendo feito filho de Deus, você será co-herdeiro com Cristo. Como assim? Aquela herança de Cristo, você vai ter parte nela. Aquelas bênçãos que Jesus conquistou na cruz, você será participante delas em nome de Jesus. Participe conosco, fique na fé e você será abençoado. Amém? O povo de Deus está na fé? Quem está na fé, diga glória a Deus. Eu queria hoje, irmãos, falar com vocês sobre uma coisa muito séria. Os dias da vinda do nosso Senhor Jesus, eles se aproximam. Quem crê nisso, diga amém. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Paulo falou com Timóteo, dizendo como os homens seriam quando a vinda de Jesus estivesse se aproximando. É isso que eu quero falar com você. O tema dessa mensagem é tempos trabalhosos. Capítulo 3, versículo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, capítulo 3, o versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos, o que, irmãos? Tempos trabalhosos. Deixa eu só pegar uma coisa aqui rapidinho, que eu vou mostrar para você esse mesmo versículo numa outra versão da Bíblia, que é a Bíblia Viva. Eu sempre gosto de explicar, a Bíblia é uma só. Não existem duas nem três, a palavra de Deus é uma só. Existem algumas versões que elas trazem palavras um pouco mais fáceis de entender. É apenas a mesma Bíblia, mas ela usa palavras que são sinônimas, mais simples para nós entendermos. A Bíblia Viva, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, é importante para você saber isto, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. É a mesma coisa. Na versão que a gente usa, na Revista e Corrigida, diz que haverão tempos trabalhosos. Na Bíblia está escrito, vai ser difícil ser cristão. E eu entendo por quê, pessoal. Deus não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Mas os homens, conforme o tempo está passando, e os dias que antecedem a vinda de Jesus vão chegando, os homens eles vão mudando. Os tempos estão mudando. Tem muitas coisas, irmão, que, por exemplo, no meu tempo de criança eram difíceis, eram inacessíveis, e que hoje acabaram se tornando muito mais acessíveis. O conhecimento também, né? Conhecimento de coisas boas. Eu estava contando ontem eu estava fazendo um culto aqui para os jovens da igreja, e eu estava contando para eles que quando eu era adolescente, eu frequentava a igreja, para onde eu ia, eu tinha que carregar um monte de livro. Até uma senhora, que ela e o marido dela eram donos do mercadinho, né? Acho que são até hoje donos de um mercadinho lá perto da casa da minha mãe. Um dia eu fui comprar alguma coisa e ela disse assim para mim, menino, você está estudando para ser pastor? Eu falei, eu estou me preparando para fazer a obra de Deus, se for a vontade de Deus. Ela disse assim, é porque esses dias eu vi você na rua e você estava de terninho, gravatinha, indo para a igreja, mas eu vi que você estava carregando um monte de livros debaixo do braço, então eu falei para o meu marido, eu acho que ele está estudando. E não é nem que eu estava estudando, irmão, é porque, como eu disse para você,
eu queria ler a Bíblia em versões diferentes. Então eu tinha 3 Bíblias. Para onde eu ia, eu levava 2, 3. E naquele tempo, irmão, quando eu queria encontrar uma palavra para pregar, eu tinha que ir num dicionário bíblico. Eu ganhei um de presente do meu pastor, pequeno dicionário, pequena enciclopédia bíblica, do Orlando Boyer. É muito bom. Ele é dessa grossura assim. Para onde eu ia, eu tinha que ficar carregando aquele monte de coisa. Aí depois eu ganhei uma maletinha do meu pastor, uma maletinha preta, era bonitinha, mas ela andava até estufada, do que eu ficava tentando apertar os livros ali dentro. Ela devia pesar uns 6, 7 quilos, irmão, eu ficava carregando ela para todo lado. Hoje em dia, eu não carrego mais um monte de Bíblia para onde eu vou. Por quê? Porque qualquer versão da Bíblia que eu quiser, eu tenho aqui, ó. Se eu quiser ler a Bíblia na edição revista e corrigida, eu pego aqui no Google e eu falo, olha, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, na hora aparece. Se eu quiser na Bíblia na linguagem de hoje, eu falo 2 Timóteo 3, 1, Bíblia na linguagem de hoje, na mesma hora aparece. Se eu quiser, por exemplo, se eu estiver lendo a Bíblia aqui e eu ver uma palavra que eu não entendo, palavra vilipêndio, vitupério, são palavras que a gente não usa. Antigamente eu ia ter que pegar uma enciclopédia e procurar vilipêndio. Hoje eu venho aqui no Google e eu falo significado da palavra vilipêndio. Na hora aparece. Irmão, ultimamente eu tenho lido a Bíblia em grego. Eu pego aqui e eu coloco lá texto tal em grego e eu vejo lá o significado do original da palavra. Que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego. Até isso eu consigo. Por quê? Porque a tecnologia, ela traz essa facilidade para nós, amém? Mas, infelizmente, ela também tornou acessível muita coisa ruim. Até me perdoa, eu vou falar uma coisa aqui um pouco feia, mas é verdade. Quando eu era criança, a pessoa que queria consumir material pornográfico, que é completamente pecaminoso, mas se ele queria consumir, ele tinha que ser um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco cara de pau. O cidadão, ele tinha que ir numa banca e comprar a revista. Então o cidadão ia olhar para a cara dele, ia dar a revista na mão dele e ia ver, você está comprando isso. Tinha aquelas locadoras de filme, né? E tinha a parte lá de filme adulto. Esses filmes aí que nenhum homem deveria ver. O cidadão tinha que entrar lá dentro, pegar o vídeo na mão, dar na mão lá do balconista, eu quero assistir essa porcaria. E o cidadão ia olhar, ia ver. Hoje em dia, irmão, o cidadão assiste essas coisas, vê essas coisas e ninguém sabe que ele vê, porque ele acessa tudo aqui no celular. E isso, olha para o pastor, é um perigo. Porque às vezes, irmão, o jovem, adolescente, criança está vendo e você não sabe. Teve um lugar que eu fui pastor, não vou contar onde foi, pelo amor de Deus, isso já tem anos. Mas umas mães vieram falar comigo, mães de criança da escolinha. Elas estavam desesperadas, porque elas descobriram que as crianças da escola, criança de 9 anos, 10 anos, elas estavam trocando vídeo pornográfico, mandavam um para o celular da outra. A irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu nunca imaginei a minha menina, a minha princesinha. Eu peguei o celular dela, fucei, procurei, né? Procurei, até que eu encontrei. Pastor, mas tinha cada vídeo feio, vídeo de homem com homem, mulher com mulher. A minha filha estava vendo aquilo. A minha criança estava vendo aquilo. Então olha para o pastor, esse é o perigo. Infelizmente, hoje em dia, o mundo todo está aí na mão do teu filho, na mão da tua filha. Se você não for uma pessoa muito firme, muito determinada a andar com Deus, a viver com Deus, você pode cair nesses pecados, porque eles estão muito mais próximos de você, muito mais fáceis do que era há uns anos atrás. Hoje em dia, seu filho, você tem uma televisão lá na sua casa, seu filho tem 200 canais para assistir. Na nossa época tinha 3, é verdade ou não é? Você ligar a televisão era em preto e branco, não era desse jeito? E ainda tinha uma coisa, que quando um sintonizava, o outro desintonizava. Não era desse jeito? Meu pai ficava lá na sala e mandava eu mexer na antena. Ah, vida de pobre, coisa terrível. Quem passou por isso aqui? Meu pai ficava assim, tá ruim! E eu ficava mexendo a antena. Virando a antena. Quem já virou antena aqui? Ah, vida marvada. Virava a antena. Aí daqui a pouco ele, tá bom.
Aí a gente sentava. Aí ele cansava, vamos mudar de canal. Quando ele pegava o outro estava chiando. Vai lá, Alex, vai lá. Hoje em dia, seu filho, meu irmão, é tudo HD, né? Alta definição, e ele muda. E se você não tomar cuidado, meu irmão, tem filme ali cheio de sensualidade, de mensagem ruim. Não é só pornografia, irmão. A pornografia é um veneno, mas não é só ela, não. Infelizmente, irmão, os inimigos da fé, hoje em dia a mensagem deles também se tornou acessível. Essas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, o que tem de gente, irmão, falando mal de Deus, o pessoal ateu, que não acredita em Deus, fazendo vídeos. Olha, eu vou dizer para você por que eu não acredito em Deus. Alguns vão dizer que estudaram, né? O apóstolo Paulo escreveu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Está lá em Romanos capítulo 1. Estudaram e começaram a entender, eu pelos estudos eu vi que Deus não existe. E eles propagam essas mensagens de que Deus não existe, que Deus não é verdadeiro. Se você não tiver muita estrutura, você começa a ouvir a mensagem deles e você se torna incrédulo. Outros vão dizer, sabe por que eu não acredito mais em Deus? Porque eu me decepcionei. Porque eu entrei numa igreja e um dia eu vi uma coisa errada. É o cão que eu falo, o filho de Noé. Não sei se você lembra que Noé tinha 3 filhos, quem lembra? O mais novo, o cão, eu acho que era o mais novo, o cão, entrou dentro da tenda e viu o pai nu. Noé tinha se embriagado e deitou nu. E ele entrou, viu a nudez do pai e saiu da tenda e foi falar para os irmãos. Tem gente que um dia entrou na igreja e viu a nudez. Como assim a nudez? Tem pecado escondido na igreja? Não tem nenhum pecado escondido na igreja. Mas todas as pessoas que estão na igreja, não importa quem seja, são falhas, irmão. A igreja é um hospital. Você vai num hospital, você espera encontrar o quê? Pessoas que precisam da cura. Quem está na igreja porque precisa da cura, precisa da libertação. Nós somos pessoas doentes que estamos indo ao médico dos médicos, que é Jesus, diga amém. Só que daí alguém vem e vê, como eu falei, vê a nudez, vê a fraqueza de um obreiro, a fraqueza de um pastor, e aí sai divulgando, porque eu fiquei sabendo, porque eu vi isso, vi aquilo. Irmão, e isso é terrível, é um veneno. Tem gente que assiste essas coisas e a pessoa enfraquece na fé. É por isso que eu não acredito em Deus. É por isso que eu não acredito em igreja. O diabo faz questão de expor, de escancarar as falhas dos servos de Deus, para fazer com que aqueles que ainda não são da fé se tornem cada vez mais incrédulos. Por causa disso, Paulo disse, os últimos dias que sobrevirão, serão tempos o quê? Trabalhosos. Você tem que estar muito decidido, muito firme na fé. Eu gosto muito da história de Daniel. Daniel era jovem, garoto. Ele foi exilado na Babilônia. Ele era de Judá, de Jerusalém, de Israel. E ele foi levado até a Babilônia. Chegando lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele disse assim, olha, eu quero que os jovens mais bonitos e inteligentes trabalhem para mim. Então fizeram um processo seletivo, selecionaram Daniel e 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. Eles iriam participar de um programa, era como se fosse um estágio. Se eles se destacassem, eles seriam selecionados para trabalhar no palácio e servir diretamente ao rei Nabucodonosor. Quando Daniel chegou, ele e os amigos dele tinham uma mesa preparada. E falaram, essa é a comida que o rei come, esse é o vinho que o rei bebe, e é a mesma comida que vocês têm que comer. Só que Daniel olhou e viu aquelas carnes. Poderiam talvez ser até apetitosas, né? Mas eram carnes oferecidas, carnes de sacrifício aos ídolos, porque na Babilônia isso era normal. Daniel disse, eu não posso comer essa carne. Ele olhou aquele vinho fermentado, não era suco de uva, era vinho alcoólico. Como é que eu, homem de Deus, vou beber isso? Então a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração. A palavra assentar é tomar uma decisão firme. É como se você estivesse fazendo um alicerce com concreto, ninguém vai quebrar. Ele assentou no coração, não vou me contaminar com essa comida.
Você tem que tomar uma decisão muito firme no seu coração. Que decisão? Nada vai me afastar de Deus. Podem falar o que for. O diabo pode trazer a prova que ele quiser. Nada vai me fazer duvidar de Deus. Amém? Ele pode trazer a tentação mais atraente, mais agradável aos meus olhos, ao meu entendimento. Eu não vou aceitar. Eu estou grudado em Cristo e nada me separa do amor de Deus. Diga amém. Você tem que tomar uma decisão. Lembre, os tempos serão trabalhosos, irmão. Os dias serão trabalhosos. A Bíblia Viva fala, vai ser difícil ser cristão, mas nós vamos permanecer firmes com Jesus até o fim. Diga amém. Agora, o motivo de Paulo falar que os dias serão difíceis é por causa do caráter dos homens. Olha como serão os homens no final dos tempos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu queria rapidamente fazer um comentário com você sobre esses versículos aqui. Por quê? Porque esse é o tipo de homem que eu não posso ser, que você não pode ser. E mais do que isso, além de você não poder ser, o Espírito Santo está dizendo, destes, afasta-te. Eu não posso ser e não posso viver na comunhão com esse tipo de comportamento. Como eu não devo ser? Começando lá no versículo 2, vamos rapidinho, ó. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. O que é uma pessoa amante de si mesmo? É uma pessoa egoísta. O egoísmo é um dos piores pecados que o homem pode ter, irmão. O homem egoísta, ele é idólatra. Mas o ídolo que ele adora não é um ídolo de madeira, de gesso, que ele ajoelha lá e reza, não. O ídolo que ele adora é ele mesmo. Ele vive para fazer a própria vontade. Lembra que a palavra de Deus diz assim, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Lembra disso? Quem lembra disso, diga amém. Irmão, irmã, é assim que nós precisamos, é assim que nós devemos amar a Deus. Acima, olha para o pastor, acima de todas as coisas, irmãos, e acima das nossas vontades. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que quiser salvar a própria vida vai perder. Mas aquele que, por causa do reino de Deus, perder a própria vida, esse vai encontrar, esse vai achar. O que isso significa? Que algumas vezes, para agradar a Deus, você vai ter que dizer não às suas próprias vontades. Vão ter coisas, olha para mim, coisas talvez até prazerosas, que a sua carne vai querer fazer, e você vai ter que dizer não. Mas o homem que ama a si próprio, ele nunca vai fazer isso. Não, o que importa é ser feliz. O que importa é que eu tenha prazer. Irmão, o objetivo da nossa vida não é viver em busca do prazer. Nós vivemos para agradar a Deus. Pregaram uma mentira aí dizendo assim, não, você tem que buscar com todas as forças ser feliz. Não. Nós temos que com todas as forças buscar agradar a quem? Pastor, mas aí eu não vou ser feliz? É aí que você será feliz. Porque o fruto do Espírito é a alegria. Amém? A alegria, você não encontra ela numa busca desenfreada pelo prazer. A alegria você encontra numa vida dirigida pelo Espírito Santo. Amém?
Então, os homens serão amantes de si mesmos. Só que vão querer agradar a si. O que mais? Avarentos. O avarento também é idólatra. Só que o ídolo que ele adora é o dinheiro. O que é a avareza? A avareza é o amor ao dinheiro. Irmão, o diabo vai fazer de tudo para você amar o dinheiro. Entenda bem. Eu sou um pregador de prosperidade. Eu creio que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Está escrito na Bíblia. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga amém. Mas nós temos que entender que o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é algo que você usa para atingir objetivos. O dinheiro não pode ser o objeto. Tem pessoas que vivem para o dinheiro. Por causa do dinheiro a pessoa mente, engana. Irmão, tem gente que se tornou tão avarenta que ela aprendeu que agora ela pode colocar a mão naquilo que é de Deus. Isso aqui, é coisa dos últimos tempos. Eu nunca vi. Isso aqui, irmão, que eu vou falar para você agora é muito sério. Eu nunca vi tanta gente falando mal de dízimo e de oferta como nesses dias que nós estamos vivendo. Olha, os pregadores aí da internet, das redes sociais, essas igrejas que pregam o dízimo é da lei, dízimo é do Antigo Testamento. Você sabe por que o diabo quer de todo jeito que você ame o dinheiro e que você não queira dar para Deus o que é de Deus? Porque o diabo, irmão, ele fica aterrorizado com a oferta no altar. Deixa eu te falar uma coisa. A oferta no altar, ela vai salvar vidas, vai ganhar almas. Tem gente aí que fala, não, pega o dinheiro do seu dízimo e faz virar cesta básica. Parece bonito, parece até lógico, só que tem um problema nisso. O diabo não tem medo de uma barriga cheia. É muito conveniente para o diabo você ir para o inferno gordinho. E tem um monte de gente aí, pessoal, que vai encher a barriga e vai para o inferno. Sabe por quê? Porque não conheceu o Salvador, que é Jesus Cristo. Eu pego o meu dízimo e eu dou cesta básica. Eu estou talvez tirando a fome de alguém, mas é a fome de um dia. E aí é tudo bem, aquela pessoa encheu a barriga, comeu um prato de arroz e feijão, olha que maravilha. Só que se ela não aprender o evangelho, ela vai morrer e vai para o inferno, com barriga cheia e tudo. Agora, quando a oferta vem para o altar, ela vai se tornar pregação. Esses dias atrás, minha esposa contou para mim que ela foi em São Paulo, e o pastor estava lá pregando, e ele disse assim, olha, teve um país que abriu as portas para nós colocarmos um programa de televisão. Olha que bênção. Um país fechado para o evangelho. Uma rede de televisão, ela abriu a oportunidade, ofereceu um horário para que a gente colocasse um programa de televisão para evangelizar. E a gente não pôde colocar. Por quê? Porque não tínhamos o quê? Condições. Agora pensa. Nesse 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, que a gente poderia estar lá pregando e não estamos pregando. Quantas pessoas morreram e foram para o inferno? Pessoas que poderiam ter sido alcançadas, pessoas que poderiam ter sido evangelizadas. Talvez morreram com a barriga cheia. Mas aonde estão agora? No tormento eterno. Você está entendendo por que o diabo quer que você seja avarento? Que você tenha, que você pega o espírito desse povo aí, não, dízimo é besteira, dízimo é da lei, oferta é isso aí, irmão. Eles querem que você pense mesmo que a gente pega a oferta e bota no bolso. Irmão, talvez alguém aí tenha feito, mas vai dar conta a Deus. Agora você não se deixe enganar, não seja avarento, você vai perder sua bênção. Um dia Deus vai cobrar de você. Não fica escandalizado, vai ter sangue nas suas mãos. Vidas que poderiam ter sido salvas e não foram porque eu não fiz a minha parte, quando eu tinha que dar um dízimo, quando eu tinha que dar uma oferta, porque eu fui avarento. Coisa séria, pessoal. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos. O que é uma pessoa presunçosa? Ela acha que é melhor que as outras. Ela acha que ela é aquilo que ela não é. Soberba, não preciso de ninguém, sou melhor que todo mundo. Não seja essa pessoa, irmão. Seja humilde, amém?
Jesus é manso e humilde de coração. Que mais? Soberbos, blasfemos. O que é a pessoa blasfema? É a pessoa que abre a boca para falar contra Deus, contra a palavra de Deus, que não tem respeito pelas coisas sagradas. Irmão, eu cresci, e olha que eu não sou tão velho assim, mas de criança, quantas vezes eu ouvi os mais velhos falar não tomar o nome de Deus em vão. Falava-se muito isso. Olha, com o nome de Deus não se brinca. Hoje em dia, irmão, tem gente que faz piada com Deus, piada com Jesus, piada com o Espírito Santo. Tem uns humoristas aí, irmão, a gente tem que orar a Deus para eles se converterem. Mas eles fazem filmes aí, eu já vi, você já deve ter visto. O cidadão, ele coloca lá uma roupa como se fosse Jesus, né? Você está entendendo? Interpretando o papel. Mas teve uns aí que mostraram Jesus. Bom, é até feio falar, mas eu preciso falar. Mostrando Jesus como se Jesus fosse homossexual. Fazem piada com a igreja, fazem piada com o evangelho. Zombam do pastor expulsando demônio. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que é um demônio na vida de uma pessoa, irmão. Zombam, são blasfemos. Irmão, não consuma esse tipo de coisa. Não consuma esse tipo de coisa. Misericórdia. Blasfemos, desobedientes a pais e mães. Irmão, isso aqui, é sinal de que a vinda de Jesus está próxima. O filho desrespeita o pai e a mãe. É claro, irmão, que quando o filho se torna adulto, ele vai viver a vida dele. Hoje eu tenho a minha família, eu pago as minhas contas. Eu não preciso mais dizer para o meu pai onde eu estou indo, onde eu estou deixando de ir. Mas existe um respeito que eu devo ao meu pai, que eu devo à minha mãe, que eu vou dever até o fim da minha vida. Eu não posso levantar a voz com meu pai, gritar com meu pai, gritar com a minha mãe, desrespeitar a minha mãe. Eu não podia fazer isso quando eu era criança, agora que eu sou adulto eu não posso mais fazer. Como eu disse, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa. Eu não preciso mais ligar para minha mãe, para meu pai, mãe, estou indo em tal lugar. Eu tenho a minha vida, quem está entendendo, diga amém. Mas tem uma honra que eu tenho que dar ao meu pai e à minha mãe, e que eu terei de dar até o último dia que eles estiverem aqui. O diabo quer tirar isso, sabe por quê? Porque ele sabe que a Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Vocês já leram isso na Bíblia? O primeiro mandamento. Quem quer viver bastante aqui? Sabe qual que é o segredo para viver bastante? Honrar pai e mãe. A Bíblia diz que quem honra pai e quem honra mãe vai ter uma vida longa. Coisa séria, pessoal. Agora, olha como que o inimigo é sujo. Hoje em dia, eles estão querendo tirar da identidade pai e mãe. Vocês sabiam disso? O pessoal aí desses movimentos aí que defendem casamento homossexual e não sei mais o que, eles querem tirar lá pai, já não vai ter mais pai nem mãe, você não pode dizer que você é pai, é genitor. Por que eles fazem isso? Porque eles querem dizer que o homem que a criança pode ter 2 pais, 2 mães. Irmão, mas é uma coisa do inferno, do diabo. No Brasil isso está começando, está ficando feio, mas tem lugares aí no mundo, irmão, onde é terrível. Tem lugar aí, meu irmão, que o pai está lutando. Se eu não me engano, teve um país onde um pai foi preso. Por quê? Porque a filhinha, criança, queria fazer cirurgia de mudança de sexo. E ele foi contra. Ela não é maior de idade. Quando ela ficar maior de idade, ela faz o que ela quiser da vida dela, mas ela é uma criança. E o pessoal foi lá, o pessoal desses movimentos, para fazer a criança, fazer a tal da mudança, porque a criança entendeu o que queria fazer, e o pai não pode dizer, o pai não pode ser contra. Tiraram do pai o direito de ser pai. Agora, para e pensa, se uma criança de 16 anos, uma criança, né, comete um crime, ela não pode ser presa. Mas agora, se quer fazer mudança de sexo, pode. Vocês entendem o que eu estou falando para você? E o pai não pode falar nada, porque se ele fizer, ele é preconceituoso. Estão tirando do pai o direito de ser pai, a mãe o direito de ser mãe. Isso aí, meu irmão, é o diabo já trabalhando. O que mais? Desobedientes a pais e mães, ingratos. Não são agradecidos pelo que Jesus fez. Não são gratos pela obra salvadora, por aqueles que pregam o evangelho. Imagina, irmão, eu vim para essa igreja, foi aqui que eu conheci Jesus. Cheguei aqui, não era nada. Aí um dia eu saio daqui, saio falando mal da igreja, falando mal do missionário. Pensou que ingrato.
ingratos, profanos, que não respeitam as coisas sagradas, tocam no que não é para tocar, fazem coisa feia. Versículo de número 3, vamos ler. Sem afeto natural. A coisa mais normal, irmão, é uma mãe olhar para o filho e ser apaixonada pelo filho. O pai ser apaixonado pelo filho, querer cuidar, querer proteger. Amém? Hoje em dia você vê pai que está jogando filho na rua como se fosse bicho. Mães que têm a criança e jogam no lixo. Vocês já viram isso? Outra coisa, olha para o pastor. O que é natural? É natural um homem ter afeto por uma mulher ter afeto por um. Aí eles começam a criar uniões homoafetivas. Não é natural. Essas coisas que vocês veem aí, pessoal, são homens sem afeto natural. E aí quando você vai dizer que está errado, eles não aceitam. Por quê? Porque são irreconciliáveis. Não aceitam se conciliar com Deus, não aceitam ser repreendidos, não querem perdoar e não querem ser perdoados. Irreconciliáveis. Caluniadores, que falam mentira. Irmão, como tem gente por aí, pessoal, que fala mentira, que para você ter uma ideia, há poucos dias atrás estavam dizendo que a nossa igreja vendia água ungida. Vocês ouviram isso, irmão? O que é isso, pessoal? Calúnia. Caluniadores. Não é gente pequena, não, irmão, gente grande. Jornais fazendo isso. Caluniadores. Incontinentes. Sabe o que é incontinente? Sem domínio próprio. Não sabe dizer não. O que é uma pessoa incontinente? É aquela pessoa que quando, vamos dizer assim, o que é uma incontinência urinária? A pessoa não consegue se segurar. Tem gente que não consegue dizer não para o pecado. O homem é casado, tem uma mulher em casa. Mas se uma outra der um sorrisinho para ele, ele vai atrás. Sabe o que é não ter domínio próprio? Um dia eu estava conversando com um homem casado. E ele falou assim para mim: a fulana me chamou para ir lá na casa dela. Eu falei: você não vai, né? Ele: eu vou, sou homem. Eu falei: rapaz, você é louco. Eu falei assim: você não, você é louco. Ah, tô nem aí, foi. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, como pode? Como pode? Sabe por que a pessoa não tem o domínio, não tem nenhum respeito pela esposa, pelos filhos? Incontinente, sabe? Vem na boca e vai falando. Incontinentes, cruéis, capazes de fazer maldade, de machucar, de ferir, não estão preocupados, sem amor para com os bons. Vamos continuar, versículo 4. Traidores, é fácil, você entende o que é traidor. Quantos são traidores da fé? Já estiveram na casa de Deus e hoje estão aí lutando para tirar pessoas da igreja. São traidores, irmão. Obstinados, o que é obstinado? É a pessoa que só consegue olhar e enxergar numa direção. O Espírito Santo está mostrando para ela: perdoa, não perdoa. Você está errado, não estou errado, só consegue enxergar o lado dela. Obstinados, orgulhosos. Eu não preciso de ninguém, não preciso, só acho que é Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu gosto como está esse versículo, essa parte, eu gosto como está escrito na Bíblia Viva. Vou ler aqui para você. Ó. É a mesma palavra, mas na Bíblia Viva está escrito assim, ó, versículo 4. Ó, preferirão divertir-se a adorar a Deus. Se divertir não é pecaminoso se é dentro do limite que pode ter e no tempo certo. Irmão, um dia de domingo, eu posso me divertir? É claro que posso. Mas eu nunca posso esquecer do meu compromisso com quem? Com Deus. O crente pode ir na praia no domingo, pastor? Pode. Mas antes de ir para a praia, ele tem que ir para a igreja. Ou então, se ele sabe que o culto é à noite, ele vai e brinca de manhã, brinca tardinha, ele olha lá, o culto é 6 horas. Quando for 4 horas, eu já estou em casa tomando banho e me arrumando para ir para o culto. Amém? Porque para mim o meu compromisso com Deus vem em primeiro lugar. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece tão santinho, né? A Bíblia Viva diz assim, ó: irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem.
Olha lá, é tão santo. Às vezes é nada, irmão. É só aparência. E aí termina dizendo: destes afasta-te. Acho que o Espírito Santo já falou com você. Amém? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Fique de pé agora. Nós vamos fazer aqui uma oração a Deus. O Espírito Santo vai tocar em você com poder hoje aqui nesse culto. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Queria que você colocasse as mãos no seu coração, que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Pai, os últimos dias, diz a tua palavra, Senhor, serão dias difíceis, tempos trabalhosos. Mas nós, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, meu Deus. E nós não queremos, ó Pai, ser contaminados pelo pecado, pela sujeira. Meu Deus amado, ser contaminados pelas coisas que não agradam ao Senhor. Não deixe, meu Deus, que o meu irmão, que a minha irmã se perca no caminho. Em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras
Nada, Pai, nada pode nos separar do Senhor, do Teu amor, meu Deus, do Teu amor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti agora, porque nós não queremos, meu Deus, ser este homem, meu Deus, do fim dos tempos, homens caluniadores, ingratos, traidores, obstinados, soberbos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, amantes de si mesmos, avarentos. Não, Pai querido, queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Queremos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, porque a Tua palavra diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Oh, alabaciri balabala canta labalaba, ori balaba chora balaraba suribian. Meu irmão, se renda a Deus agora. Coloque as mãos no coração, feche os olhos e diga para Ele: Senhor, eu quero ser o filho que Te agrada. Eu quero cumprir o Teu querer, fazer a Sua vontade. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Se você tem sido, minha irmã, pecadora, se você tem sido, meu irmão, alguém que tem andado longe de Deus, é a hora, é o momento de você abrir o coração, de você dizer para Ele: Deus, me perdoa, de você dizer para Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, limpa-me, lava-me, purifica-me com o sangue do Teu Filho Jesus. E o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça uma aliança com Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, quero ser obediente à Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, diga glória a Deus. E agora levante as mãos. Levante as mãos para o céu e deixe o Espírito Santo de Deus agora encher a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. A Ti, Senhor, toda honra. A Ti, Senhor, toda glória, todo louvor. Ele é digno de receber. Dê a Ele toda a honra, todo louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Pode adorar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você pode adorar. Você pode dar glória a Deus. Oh, meu irmão, o poder de Deus está vindo sobre nós agora. Oh, balaba, chora, badara, balaba. Oh, labalaba, chora, badara, balaba. Seja cheio do Espírito Santo agora. Você ser cheio do Espírito Santo. Consagramos todo o nosso ser. Consagre toda a tua vida. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso a Ti. Irmão, você que veio aqui hoje precisando de uma bênção, precisando de um milagre, levante as mãos agora. Poder de Deus, toque em cada pessoa que está agora orando comigo. Cura os enfermos, liberta os oprimidos. Eu uso em nome de Jesus o poder, a autoridade que o Senhor me deu, e eu digo a toda obra do diabo: saia. Saia toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Agora, vá embora, demônio, deixa essa vida, deixa esta pessoa, saia.